O Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou em 6 de julho de 2020 a Lei número 14.020, que converteu em lei a medida provisória número 936, sendo que os congressistas também fizeram modificações no texto. Se você acessa este vídeo hoje e não tem a menor ideia do que eu estou falando, o meu nome é Erasmo Steiner e falo do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus e da doença por ele causada, isto é, a Covid-19, reconhecido pelo Executivo e pelo Congresso Nacional. Pois bem, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tem por objetivo, claro, primeira coisa, preservar emprego e renda. Segundo objetivo é garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e, em terceiro lugar, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. As medidas que o programa traz são o pagamento de um benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda. 2. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. O programa não se aplica no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias e aos organismos internacionais. É o Ministério da Economia a competência de coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, bem como editar normas complementares necessárias à sua execução. O Ministério da Economia divulgará semanalmente por meio eletrônico as informações detalhadas sobre os acordos firmados com o número de empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais realizados no país. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago, custeado com recursos da União nas seguintes hipóteses: na redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e na suspensão temporária do contrato de trabalho. O benefício emergencial é de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o seguinte: primeiro, o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contado da data da celebração do acordo. 2. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias contado da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias contado da data da sua celebração. 3. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago exclusivamente enquanto durar a redução de jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Caso não seja informado o acordo ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias que eu mencionei, e isso é muito importante, tenha atenção, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive, olha só, nos respectivos encargos sociais e trabalhistas até que a informação seja prestada. Note bem, a data de início do benefício emergencial será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado, e sendo que a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias
contado da data em que a informação tiver sido efetivamente prestada. Atenção! Avançando um pouco mais no exame da lei, ela prescreve que ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de 1. Transmissão das informações e das comunicações pelo empregador. E 2. Concessão e pagamento do benefício emergencial. O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei quando da eventual dispensa. Repita-se, o benefício emergencial será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Em caso de pagamento indevido do benefício emergencial, os créditos apurados em decorrência serão inscritos em dívida ativa da União e executados na forma da Lei de Execução Fiscal. A base de cálculo do benefício emergencial é o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, observado o seguinte: 1. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. E 2. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal definido nas seguintes formas: equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito na hipótese de suspensão. Equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito na hipótese de empresa que tenha auferido no ano calendário 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, custeando o empregador ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado durante o período de suspensão pactuado, sem encargos trabalhistas e ou fiscal previdenciários quanto à ajuda compensatória. O empregador irá receber o benefício independentemente de cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício, número de salários recebidos. Porém, não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandato eletivo, ou 2, em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, exceto no caso dos benefícios de pensão por morte ou auxílio acidente. Isto é, nestes casos o benefício será pago. B. No seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades e se ele estiver também recebendo bolsa de qualificação profissional prevista na lei do seguro-desemprego. Se o empregado tiver mais de um vínculo formal de emprego, isto é, se for registrado com mais de um empregador, ele poderá receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou com suspensão temporária do contrato de trabalho. Todavia, se tratar de contrato de trabalho intermitente, o benefício emergencial será limitado ao valor de R$ 600 e não dá direito a mais de um benefício. Sempre que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor dele será arredondado para a unidade inteira imediatamente superior, ok? Agora vamos falar da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Então, como já vimos até aqui, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho por até 90 dias prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo. Um parênteses. No decorrer do vídeo, você vai verificar que essa expressão prorrogáveis por prazo determinado em ato
do Poder Executivo, ela é recorrente no texto da lei, sendo uma das alterações mais notórias com relação à medida provisória 936, que originalmente foi editada para durar 90 dias. Fechando, voltando a falar da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ela deve observar os seguintes requisitos. Primeiro, preservação do valor do salário hora de trabalho. Segundo, pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado. E terceiro, na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, a proposta deve ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos, e a redução de jornada de trabalho e de salário só dar-se-á nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente, ou seja, a volta ao estado anterior ao acordo, serão restabelecidos também no prazo de 2 dias contados, ou da cessação do estado de calamidade pública, ou da data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado, ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Como é óbvio, durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, há uma evidente alteração na renda do trabalhador, o que implica, igualmente, em afetar as contribuições previdenciárias do empregado. Desta forma, a Lei 14.020 prevê que a contribuição do empregado poderá ser complementada facultativamente da seguinte forma: 7,5% para valores de até um salário mínimo, 9% para valores acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60, 12% para valores de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 e 14% para valores de R$ 3.134,41 até o limite de R$ 6.101,06. Seguindo, agora eu quero falar sobre a ajuda compensatória mensal. Bom, ela deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado. Tem natureza indenizatória, isto é, não incide sobre ela nenhum encargo trabalhista. Não integra a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Não integra a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e pode ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Isso é, lógico, das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a ajuda compensatória não integra o salário devido pelo empregador. A lei também estabelece a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial nos seguintes termos: durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Então deixa eu repetir isso aqui é importante. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário, ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho,
por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. E no caso da empregada gestante, atenção, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a partir do término do período da garantia no emprego à gestante estabelecida na linha B, inciso 2 do artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Também, então, agora, neste ponto também cabe uma repetição. No caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a partir do término do período da garantia no emprego à gestante. Então, conforme na Constituição Federal, do ato das disposições constitucionais transitórias, né, prevê, ok? Agora, observa o seguinte: a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória do emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de uma indenização nas seguintes hipóteses: 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 70% que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Ou 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso aqui é importante, inclusive se você não gravou bem, para o vídeo neste ponto aqui, volta ali para você fixar, tá bom? Você precisa compreender bem essa parte. Agora, tais regras não se aplicam nas hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por justa causa do empregado, ok? Então, a ideia é a garantia no emprego quando da iniciativa ou tentativa de iniciativa de resilição do contrato pelo empregador, certo? Mas a lei não protege as hipóteses, óbvio, né, de demissão por justa causa e nem proíbe o pedido de demissão por parte do empregado. Beleza? Agora, deixa eu lhes falar sobre os instrumentos coletivos para a implementação da redução de jornada e de salário e da suspensão do contrato de trabalho. Então, como já disse, é possível a implementação das medidas por convenção coletiva ou acordo coletivo. Note, não estou tratando do acordo individual neste tópico, tá bom? Por convenção coletiva ou por acordo coletivo de trabalho, pode-se estabelecer a redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos dos previstos e anteriormente mencionados, conforme você pode ver na imagem aqui do meu lado. Se quiser, você pode parar o vídeo neste ponto para examinar com melhor acuidade. Pois bem, havendo alteração nos percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário, o benefício emergencial será devido nos seguintes termos: sem percepção do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para a redução de jornada e de salário inferior a 25%, e no valor de 50% sobre o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito quando a redução de jornada e de salário for igual ou superior
a 50% e inferior a 70%. E no valor de 70% sobre o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, quando a redução de jornada e de salário igual ou superior a 70%. Todas as convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para a adequação de seus termos no prazo de 10 dias corridos, contados da data de publicação da Lei 14.020. E quando será possível celebrar as medidas de redução de jornada de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, alternativamente por acordo individual ou por negociação coletiva? Bom, essas hipóteses estão tratadas de uma maneira mais didática e compreensível do que, pelo menos na minha forma de ver, de que ela era tratada na MP 936. Né? Então agora ela está no artigo 12 da Lei 14.020. Então podem ser implementados por acordo individual ou por negociação coletiva, alternativamente, tanto faz quando o empregado receber salário igual ou inferior a R$ 2.090, na hipótese do empregador ter auferido, no ano calendário 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000. A segunda hipótese é a do empregado que recebe salário igual ou inferior a R$ 3.135, na hipótese do empregador ter auferido no ano calendário de 2019 receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000, ou, em uma terceira hipótese, quando o empregado for portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Fora dessas hipóteses, a implementação das medidas de redução de jornada de salário e de suspensão do contrato de trabalho valem somente se pactuadas via convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas há exceções aqui também. Preste atenção nessas hipóteses. Então, admite-se, como exceção, acordo individual escrito quando redução proporcional de jornada de trabalho de salário de 25%. Redução proporcional de jornada de trabalho de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluído o valor do benefício emergencial, a ajuda compensatória e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho, de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização de acordo individual de trabalho previstas, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal e, obrigatoriamente, o valor da ajuda compensatória mensal deve ser, no mínimo, equivalente ao benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação que restringe o benefício aos aposentados. Também na hipótese de empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000. O total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor de 30% do salário do empregado com o valor mínimo que o empregado receberia se não fosse aposentado. Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes, isto é, meio idôneo para a aferição das vontades manifestadas em favor da pactuação e sua prova. Qualquer meio que seja pode ser utilizado. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário, ou no caso de suspensão temporária de contrato de trabalho,
deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional, isso no prazo de 10 dias contados da data de celebração. Atenção, atenção! A lei também traz uma regra sobre eventuais conflitos entre negociações coletivas e acordo individual. Os conflitos em tais situações serão resolvidos da seguinte forma: se após a pactuação de acordo individual, na forma da lei, houver a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, então o coletivo conflita com o individual, deverão ser observadas as seguintes regras. Primeiro, a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. 2. A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. Caso a Auditoria Fiscal do Trabalho constate irregularidade quanto às situações decorrentes da Lei 14.020, os infratores estarão sujeitos à multa prevista na legislação do seguro-desemprego, sendo que a fiscalização, notificação, autuação e imposição de multas seguem o trâmite previsto na CLT, sem o critério da dupla visita. A lei também é aplicável aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos de jornada parcial. Com quanto tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não possa ser superior a 90 dias, sempre constando que a redução de salário e jornada é de no máximo 90 dias e a suspensão do contrato de no máximo 60 dias. Contudo, o Poder Executivo pode prorrogar por regulamento. Caminhando para o final, a lei especificou algumas situações importantes que impactam sua implementação. Primeiramente, o curso ou o programa de qualificação profissional imposto em suspensão de contrato de trabalho poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e não superior a 3 meses. E poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento aos requisitos formais, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Os prazos previstos na CLT, no título em que trata das negociações coletivas de trabalho, são reduzidos pela metade. Isto é, os prazos, na regra geral, para esse tipo de assunto são de 8 dias, então eles são reduzidos para 4. A dispensa sem justa causa do empregado com deficiência, ela é vedada. O empregado com um contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de publicação da medida provisória 936 faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de
três meses da publicação da medida 936, isto é, 1º de abril de 2020, sendo que a existência de mais de um contrato de trabalho intermitente não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Também, no caso do intermitente, ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial mensal, e o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública. O benefício emergencial mensal de que trata a lei, ele não pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício. Durante o período de recebimento do benefício emergencial mensal, o empregado com contrato de trabalho intermitente, é do intermitente que estamos falando, obviamente, fica autorizado a contribuir facultativamente para o regime geral de previdência social. Tá ok? Bom, já mencionei acerca das alíquotas facultativas da contribuição do empregado durante o período da pandemia. Porém, vale o reforço. Durante o estado de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus, as alíquotas das contribuições facultativas que poderão recolher os empregados nesta forma, isto é, como contribuintes facultativos, serão de 0,7 para valores de até um salário mínimo, 9% para valores acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60, 12% para valores de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 e 14% para valores de R$ 3.134,41 até o limite de R$ 6.101,06. Esses valores serão reajustados a partir da data da entrada em vigor da lei, na mesma data e com o mesmo índice que der o reajuste dos benefícios da Previdência Social, aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação especificamente. As contribuições devem ser recolhidas por iniciativa do próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência e, além das disposições da Lei 14.020, também devem obedecer à lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui seu plano de custeio em todas as hipóteses. Portanto, na suspensão temporária do contrato de trabalho, as alíquotas previstas serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Já na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e na hipótese do contrato do trabalhador intermitente, as alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, incidindo sobre o somatório da remuneração declarada e do valor declarado pelo segurado, observados os limites da lei. Observe, a lei previdenciária impõe à empresa declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Então, caso a Receita Federal não receba informação relativa às questões pertinentes aos acordos coletivos de redução de jornada e salário e suspensão, a contribuição será calculada e paga por iniciativa do empregado, terá como base a sua remuneração, ou seja, o valor da remuneração anterior à redução proporcional de jornada de trabalho menos o valor da redução remuneratória pactuada. Ou, no caso do empregado com contrato de trabalho intermitente, será considerado que não houve remuneração. Após recebida a informação pelos órgãos,
né, e após o recolhimento da contribuição facultativa, a contribuição incidente sobre o valor declarado será recalculada, considerados os critérios de progressividade sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, e eventual excedente deverá ser devolvido ao segurado atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 60 dias a partir da publicação da 14.020. Ou em caso de insuficiência do valor recolhido para o salário de contribuição reconhecido, o segurado deve ser notificado para complementação facultativa na forma do regulamento. Para todos os efeitos legais, a contribuição a que se refere a Lei 14.020 é o salário de contribuição, bem como o valor declarado objeto de recolhimento facultativo pelo segurado, sempre nos limites da lei.